Durante toda a história da humanidade, o poder das armas evoluiu sem descanso. Da lança à pólvora, do arco às metralhadoras, dos cavalos aos tanques, sempre mais rápidas, sempre mais letais. Mas, no século XX, a ciência tomou um rumo que ninguém poderia prever. Uma descoberta transformou o que era apenas teoria em um pesadelo real: a capacidade de destruir cidades inteiras em questão de segundos. Em meio ao maior conflito da história humana, uma corrida começou. A corrida para construir a arma definitiva. A arma que não só encerraria uma guerra, mas que poderia, se utilizada sem limites, extinguir toda a vida do planeta. Este é o Projeto Manhattan, a operação secreta dos Estados Unidos para criar a primeira bomba atômica da história. Um projeto que colocou nas mãos de poucos homens o destino de todos nós. No final de 1938, os cientistas alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann conduziam experimentos com urânio quando descobriram algo que mudaria a ciência para sempre: a fissão nuclear. Quando o núcleo de um átomo de urânio era bombardeado com nêutrons, ele se dividia em elementos menores, liberando enorme quantidade de energia. Era como liberar o poder do próprio Sol, em uma escala microscópica. Os físicos Lise Meitner e Otto Frisch foram os primeiros a compreender que a fissão poderia gerar uma reação em cadeia. Um átomo se divide e libera nêutrons. Esses nêutrons atingem outros átomos e assim por diante. Se essa cadeia não fosse interrompida, a energia liberada seria monstruosa. Os cientistas perceberam: o que estava em suas mãos poderia iluminar cidades inteiras ou transformá-las em cinzas. Enquanto isso, Hitler avançava agressivamente na Europa, e era em território alemão que boa parte das mentes brilhantes da física viviam. Mas muitas delas eram judias, e quando o nazismo chegou ao poder, tiveram que fugir. Entre esses refugiados estava Albert Einstein, já reconhecido como um dos maiores gênios da humanidade. Einstein era pacifista convicto, jamais defenderia o uso de armas para destruição. Mas em 1939, o físico Leo Szilard procurou Einstein como uma preocupação alarmante. Se a Alemanha nazista descobrir primeiro como transformar a fissão em uma arma, o mundo estará acabado. Os nazistas tinham acesso ao urânio do Congo belga, e seus cientistas eram alguns dos melhores do planeta. Hitler, com uma bomba nuclear, era um pesadelo real. Einstein então assinou uma carta destinada ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. A mensagem era clara: os Estados Unidos precisavam agir imediatamente. Roosevelt autorizou pesquisas preliminares, mas o governo americano não tinha pressa, até que o Japão atacou Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Os Estados Unidos estavam agora oficialmente na Segunda Guerra Mundial, e a corrida pela bomba se tornou prioridade absoluta. Em 1942 começou a maior operação científica e militar secreta da história, o Projeto Manhattan. O nome não tinha nada de especial, foi escolhido apenas porque o escritório inicial ficava em Manhattan, Nova York. Mas logo toda a operação se espalharia por diversos estados americanos. Era um esforço colossal. Mais de 600 mil pessoas trabalharam direta e indiretamente no projeto. Custou mais de 2 bilhões de dólares da época, equivalente a centenas de bilhões hoje. Tudo com sigilo absoluto, sob o medo de que a Alemanha estivesse anos à frente. Cientistas brilhantes, engenheiros e militares se reuniam em segredo. Mas o homem responsável por liderar tudo não era um físico. Era um general do exército, Leslie Richard Groves. Groves já era conhecido como alguém que fazia o impossível acontecer. Ele havia sido responsável pela construção do Pentágono. Era rígido, exigente, obcecado pela eficiência e não aceitava falhas. Aos olhos do governo, era o homem perfeito para liderar uma missão dessa magnitude. Groves sabia que precisava de alguém tão competente quanto ele no campo científico. Foi então que ele escolheu o homem que se tornaria o rosto da bomba atômica, Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer era um físico teórico brilhante, visionário, um homem profundamente intelectual, mas com uma personalidade complexa. Ele tinha um histórico de simpatia por ideias de esquerda. Era monitorado pelo FBI. Não era a escolha óbvia para um projeto militar, mas Groves viu em Oppenheimer aquilo que mais importava: genialidade e liderança entre cientistas. O físico então aceitou a missão, e sua vida nunca mais seria a mesma. Ele recrutou as maiores mentes do mundo. Cada um deles faria história, mas poucos sabiam que estavam criando a arma mais terrível da humanidade. Para construir a bomba era necessário um local isolado, onde todos pudessem trabalhar longe de espionagem e olhos curiosos. O local escolhido, Los Alamos, no deserto do Novo México.
Uma cidade inteira construída do zero, sem nome oficial, sem registros públicos, sem que nenhum morador pudesse dizer ao mundo onde estava. As cartas que os cientistas enviavam às famílias vinham apenas com a indicação: Caixa Postal 1663, Santa Fé. A segurança era extrema, até os casais eram proibidos de conversar sobre o projeto. Muitos dos trabalhadores nem sequer sabiam o que estavam construindo. E enquanto os cientistas debatiam equações e teorias, em outros lugares ao redor dos Estados Unidos, uma colossal infraestrutura surgia. Para construir uma bomba atômica era preciso obter material físsil, substâncias capazes de iniciar uma reação nuclear descontrolada. Havia duas opções: o urânio-235, extremamente raro, menos de 1% do urânio encontrado na natureza. Plutônio-239, não existia naturalmente em quantidades úteis, precisava ser produzido artificialmente em reatores nucleares. Em Oak Ridge, Tennessee, uma cidade industrial secreta surgiu com mais de 70 mil trabalhadores. O objetivo? Separar o urânio-235 do urânio-238. Era um processo absurdamente complexo e lento, mas aos poucos o material necessário começou a ser acumulado. Em Hanford, Washington, enormes reatores nucleares foram construídos para produzir plutônio em larga escala. O plutônio era muito mais eficiente que o urânio, permitindo bombas menores e mais potentes. Mas só produzi-lo não bastava, era necessário transformá-lo em uma arma funcional, e nisso, a teoria enfrentava o desafio da realidade. Os cientistas desenvolveram duas bombas diferentes. Bomba 1, Little Boy. Tipo, montagem por canhão, material urânio-235. Seu funcionamento, lançar um pedaço de urânio contra outro, criando massa crítica e a explosão. Era simples, não precisaria ser testada. Bomba 2, Fat Man. Tipo, implosão, material, plutônio-239. Funcionamento, explosivos ao redor do núcleo comprimiam o plutônio, tornando-o supercrítico. Era muito mais sofisticado, e havia um enorme problema: os primeiros testes falharam. Se a implosão não fosse perfeita, nada aconteceria, a bomba seria apenas um grande e caro fracasso. Oppenheimer então mergulhou profundamente nos cálculos, o mundo dependia daquilo. Enquanto os Estados Unidos trabalhavam em segredo, a União Soviética estava infiltrando agentes no projeto. Esses espiões conseguiram informações cruciais que anos depois permitiram aos soviéticos desenvolver sua própria bomba. O Projeto Manhattan não era apenas uma corrida científica, era também uma batalha de inteligência. E os americanos não faziam ideia da extensão do vazamento. Depois de anos de trabalho, suor e medo, chegava a hora de ver se a teoria funcionava. O primeiro teste nuclear da história seria realizado no deserto de Alamogordo, no Novo México. A operação recebeu o nome de Trinity. Era madrugada de 16 de julho de 1945. Os cientistas se posicionaram a quilômetros da explosão. Alguns usavam óculos especiais, outros apenas colocaram as costas para a bomba. Um silêncio profundo tomou conta do local. E então, o céu virou fogo. Uma bola de luz mais brilhante que o sol iluminou o deserto. O calor queimava a pele mesmo à distância. O estrondo demorou alguns segundos. Quando chegou, parecia o rugido do próprio planeta. A nuvem em forma do cogumelo subiu por quilômetros no ar. A humanidade tinha acabado de entrar na era nuclear. Oppenheimer, ao ver o resultado, murmurou para si mesmo, citando um texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." A bomba funcionava e agora estava pronta para ser usada contra o Japão. Em maio de 1945, a Alemanha havia se rendido. A guerra na Europa tinha acabado, mas o Japão continuava lutando e o número de mortos aumentava dia após dia. Os Estados Unidos planejavam uma invasão terrestre às principais ilhas japonesas. As estimativas eram assustadoras: até 1 milhão de soldados americanos mortos, milhões de japoneses, incluindo civis. O presidente Franklin Roosevelt não viveu para ver o fim do projeto. Ele faleceu em abril de 1945. Quem assumiu foi o novo presidente, Harry Truman. Truman recebeu um dossiê explicando que os Estados Unidos tinham uma arma capaz de encerrar a guerra rapidamente e demonstrar poder absoluto ao mundo. O Japão foi avisado de que, se não se rendesse, enfrentaria destruição total. Mas nenhuma resposta veio. A decisão estava tomada. A bomba seria usada. 6 de agosto de 1945, o bombardeiro B-29 Enola Gay decolou carregando a bomba Little Boy. O alvo, Hiroshima, uma cidade com grande importância militar. Às 8h15 da manhã, a bomba foi liberada. Ela detonou a cerca de 600 metros do solo, num único instante. Cerca de 70 mil pessoas morreram imediatamente. Outras 70 mil morreriam nos dias e meses seguintes. A cidade virou cinzas. Pessoas próximas ao epicentro desapareceram, deixando apenas sombras marcadas na parede.
O mundo nunca tinha visto nada igual, mas o Japão ainda não se rendeu. 3 dias depois, 9 de agosto de 1945, a bomba de plutônio Fat Man foi lançada sobre Nagasaki. Uma explosão ainda mais poderosa, cerca de 40 mil mortos na hora. Dezenas de milhares morreriam posteriormente. Finalmente, diante de uma destruição inimaginável, o Japão se rendeu em 14 de agosto de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas um novo capítulo assustador começava. As bombas atômicas acabaram com a guerra, mas abriram as portas para um novo tipo de conflito, a Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham a bomba, mas não por muito tempo. Graças às informações roubadas no Projeto Manhattan, a União Soviética explodiu sua primeira bomba em 1945. Uma corrida armamentista se iniciou. Bombas cada vez maiores, mísseis intercontinentais, arsenais suficientes para destruir o mundo várias vezes. O medo da destruição total passou a fazer parte da vida humana. Muitos cientistas celebraram o término da guerra, mas quando viram as imagens de Hiroshima e Nagasaki, o sentimento mudou. Oppenheimer se tornou crítico do uso das armas nucleares, passou a defender acordos internacionais e fez isso com que o governo americano o considerasse um perigo. Em 1954, ele foi humilhado em uma audiência política, sua autorização de segurança foi retirada e ele perdeu seu poder e sua influência. O pai da bomba atômica foi descartado pela própria nação que ajudou a salvar. Oppenheimer carregou para sempre o peso de suas decisões. O Projeto Manhattan mudou o mundo para sempre. Pela primeira vez, a humanidade tinha ciência e tecnologia suficientes para se autodestruir. Ainda hoje, mais de 70 anos depois, países mantêm arsenais gigantescos prontos para uso em minutos. A frase de Oppenheimer dita no deserto de Trinity ecoa até hoje. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. O Projeto Manhattan não é apenas uma história de vitória científica, é um alerta eterno, porque o maior inimigo da humanidade sempre foi ela mesma. A esperança está em aprender com o passado, para que nunca mais tenhamos que ver o brilho de um novo sol nuclear. Se gostou deste documentário sobre o Projeto Manhattan, deixe seu like, comente outro tema histórico para explorarmos e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.